Olá, mais uma vez, Pai seja convosco, você que chegou nesse momento. E nesse momento a gente vai passar o estudo, sobre Deus estabeleceu Israel como nação. E eu gostaria de que você pudesse continuar conectado. Se você está nos ouvindo, se você não mandou ainda seu comentário, se você ainda não enviou lá sua mensagem, você pode enviar, tá? E fazer perguntas sobre este assunto. E o irmão Nathaniel, eu creio que tem várias perguntas para me fazer hoje à tarde. E eu vou ver se pela Escritura Sagrada dá para responder ele, e também pela história, Pela história que foi registrada esses fatos. Que Deus abençoe. Irmão Nathaniel, é com você, meu amado. Amém, caríssimo pastor Medeiros. E a você que está na escuta, a todos vós, saúdo, Pai seja convosco. Em nome santo de Jesus, vamos para mais uma abençoada explanação das Santas Escrituras. Então nós vamos esmiuçar as Escrituras para um bom entendimento na sua palavra. E um tema hoje, realmente um tema digno de nota, que Deus, ele reestabeleceu Israel como nação. Então você conhece sobre esse assunto, você sabe do que fala, ou ainda é um tema novo para você? Então aprenda a falar um pouco de Israel como nação, povo de Deus. Então vamos mais, nós temos aqui perguntas a serem feitas, e você tiver também alguma curiosidade sobre esse assunto, pode ficar à vontade, envia-nos a sua pergunta para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos, agora sem mais delongas, a nossa leitura aqui, primeira leitura, encontra-se em Ezequiel 36, 17 a 28, abra suas escrituras, graças a Deus já deixei aqui num pontinho. Então vamos que vamos, lendo a palavra do Senhor nosso Deus, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Diz o seguinte: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho diante de mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com os seus ídolos. E os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde forte, e os santificarei e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos, pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados, e todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27.
Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, meus queridos, é isso aí, meus amados irmãos em Cristo. Com Deus ninguém brinca, né? Israel fez muitas coisas que foi desagradável aos olhos do Senhor, e ele, por meio do profeta Ezequiel e vários outros profetas, como Jeremias, como também Isaías, Ageu e outros demais, Zacarias, Deus falou muitas vezes com seu povo, né? Por último, falou com seu povo por meio de Zacarias, Malaquias, Amós, Oséias. Mas os profetas que se cumpriu essas profecias que falaram, né, sobre essas coisas foi Jeremias. Deus falou com Jeremias, Deus falou com Isaías e falou com Ezequiel para falar para eles o que ia acontecer. Então, por causa da desobediência, por causa dos seus pecados, que foram muitos, né? Foram muitos para chegar a esse ponto de Deus permitir que eles fossem expulsos de sua própria terra por meio de outros reis que a expulsaram de suas terras, porque eles andaram no caminho de outros deuses. E isso foi muito penoso aos olhos do Senhor. Deus não poupou por causa dessa desobediência, porque Deus já tinha deixado leis para eles, já tinha deixado mandamentos, ordenança, para que eles pudessem obedecer suas leis. E se eles fizessem de acordo com o que Deus tinha feito com eles, o pacto que Deus fez ali com eles no Monte Sinai, diante de Moisés, diante de todos eles ouviram a voz do Senhor, e diz eles que obedeceria. Mas infelizmente, né, ao passar do tempo, a gente vê que Israel, pelas histórias bíblicas, que eles não cumpriram o que eles falaram. Foram poucas as pessoas que conseguiram cumprir. E essas pessoas que puderam cumprir, como os profetas e alguns demais irmãos na época, né, alguns filhos de Israel que cumpriram a palavra, Deus realmente poupou. Só que eles pagavam o preço junto com o desobediente. Você sabe que muitas vezes a pessoa está no meio, mora no país, que esse país, ainda que você seja justo, mas que o país entrar em guerra, a pessoa sofre também, né, as consequências. Então vamos ver o que aconteceu com Israel por meio da Escritura, e se Deus restabeleceu eles de volta, de acordo com as Escrituras Sagradas. Irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta sobre isso? Amém, com certeza, pastor Mereiro. Vamos para a nossa primeira pergunta. Quando Israel foi expulso de seu país definitivamente, pastor Mereiro? Diga para nós. Eita, irmão Nathaniel, tem algum histórico que você possa ler sobre isso, para que os nossos amados ouvintes possam ouvir, antes de nós entrar aqui nos versículos bíblicos? Amém, de fato. Então diz aqui o seguinte: geralmente se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor II, do Império Babilônico, invadiu o reino de Judá, destruindo a Jerusalém e o templo, e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Mas essa dispersão se inicia antes, em 722 a.C., quando o reino de Israel ao norte é destruído pelos assírios, e as 10 tribos de Israel são levadas como cativa à Síria, e Judá passa a pagar altos impostos para evitar a invasão, e que não foi possível negociar com Nabucodonosor II.
Porém, da Babilônia, Judá voltou e se restabeleceu após os 70 anos determinados por Deus. A segunda diáspora aconteceu muitos anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Os romanos destruíram Jerusalém e isso acarretou a nova diáspora, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor, África ou sul da Europa. Por fim, foram espalhados por todas as nações. Pronto, então aí um ato histórico, né? Comentário bem estabelecido, né? O nosso amado irmão que comentou. E lido aqui pelo irmão Nathaniel, creio que você já captou a mensagem, né? Como aconteceu, por que aconteceu, que ano aconteceu, né? Por que houve duas destruições do templo, né? Foi o primeiro templo que eles conseguiram construir na época de Salomão, foi destruído e por causa da desobediência tentaram erguer novamente, ergueram, né? Mas foi destruído novamente. Primeiro foi destruído por Nabucodonosor na época da invasão, no tempo de Jeremias, e também depois no ano 70, já depois que Cristo veio à Terra, também houve outra invasão ali dos romanos e foi destruído o templo de uma vez, e até hoje não conseguiram mais construir. Então foi estabelecido agora o reino, né, prometido por Deus, que haverá na vida do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, esse é o rei que vai permanecer para todos sempre. Vamos ver Mateus 23, versículo 34 a 39. Amém, caríssimo pastor Medeiros. De fato, então vamos aprendendo a santa palavra, agora com registros bíblicos, graças a Deus, aleluia, vamos que vamos. Diz o seguinte: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitarei nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda a certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Diz mais aqui: quantas vezes eu quis reunir com teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitaste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Pronto, Jesus Cristo, ele fez ali uma lembrança a eles do que eles fizeram, né, com os profetas que foi enviado por Deus, que eles apedrejavam, eles matavam, né? Então Jesus lembrou até do sangue de Zacarias, Jesus lembrou o sangue do justo que foi derramado por eles. Deus muitas vezes quis reunir eles na justiça, na segurança, como a galinha protege seus filhos. Jesus até comparou que a galinha protege seus filhos da chuva, do vento, né, do frio. Assim Deus fez muitas vezes enviando profeta para que eles pudessem obedecer a sua voz, né? Advertir antes de Deus trazer o castigo sobre eles. Deus advertia. Hoje também não é diferente. Hoje nas congregações, ao ler a palavra de Deus, somos avisados também. Através de obediência vem as bênçãos, através da desobediência vem as punições. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor,
dificilmente nós sofreremos as perseguições, as maldições, né, estabelecidas por Deus aqui por meio da desobediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a pessoa só tem mesmo a desfrutar das bênçãos, né? A luta tem, mas é diferente da luta do desobediente, não é verdade, mano Nathaniel? Então, pastor Medeiro, boa colocação. Então, quem é desobediente tem as consequências. Observamos os filhos de Israel, ou seja, em sua maioria, é claro, porque em Israel sempre houve pessoas fiéis. Então, a gente observa que quando fala disso, quer dizer da maioria, do que eles fizeram com os profetas que Deus enviava. Então, tudo isso já estava profetizado. O profeta Moisés disse que se eles desviassem da lei, seguindo a outros deuses, então eles seriam levados para um povo de língua estranha. E aconteceu. Observamos a grande tragédia, mas o Eterno de Israel, em sua misericórdia, já profetizou que eles voltariam para a sua terra. Amém. Tem outro assunto aqui, irmão Nathaniel, que Jesus falou que ia acontecer novamente com o templo, né, de Jerusalém. Ele não disse o ano, mas ele disse que se não tivesse sido abreviado esse dia, não escaparia ninguém. Então vamos ver Mateus 24, versículo 15 a 28. Amém. Graças a Deus, eu vou ler na versão King James. Vamos lá. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu pré-anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois a mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Amém. Amém. Aqui Jesus deu um discurso a respeito do que ia acontecer. Então, ele falou sobre as mulheres grávidas, ai das mulheres grávidas que amamentam naquele dia. Será um dia de muito choro, um dia de muita dor, e que orai para que isso não aconteça no inverno e nem no sábado, porque se não fosse abreviado esse dia, não escaparia nenhuma vida sequer. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele advertiu tantas vezes por meio dos profetas, avisou por meio de Jesus Cristo, não foi deixado de ser avisado. Então aconteceu realmente a expulsação deles, que aconteceu aqui, essa última profecia que Jesus falou aqui, aconteceu no ano 70, histórico, né? Que o general Tito invadiu ali Jerusalém
e queimou o templo, né, os utensílios do templo, queimou tudo, a cidade, e muitos judeus foram dispersos, né, morreu muita gente na época. Então, assim, que se eles obedecessem a Deus, tivessem ouvido Jesus naquela época, seria muito maravilhoso, né? Seria muito bom. Mas o povo sempre foi sempre foi duro de coração, como hoje a gente fala, mostra pelas escrituras sagradas, mas as pessoas não conseguem ver. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Amém. Sim, ainda tem versículo bíblico, né, irmão Nathaniel? Vamos lá. Lucas capítulo 19, 44. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos. Diz o seguinte: também lançarão por terra tu e os seus filhos que são dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Olha aí, né? Será lançado fora de ti, né? Fora da cidade, porque eles não deram ouvido, né? Jesus estava falando, se eles tivessem dado ouvido, seria realmente revogado essa situação contra eles, porque eles não iam se rebelar contra Roma, né? Eles não iam realmente fazer guerra. Se eles tivessem obedecido ao Senhor, eles não tinham sido expulsos de sua terra. Mas como já estava profetizado, né, por causa da desobediência, do sangue derramado, da quebra de estatuto, da quebra de lei, da aliança eterna, tudo isso aí veio sobre eles. Lucas 21, versículo 20 a 24. Amém, vamos prosseguindo para a palavra do Senhor nosso Deus. Diz o seguinte: quando virdes exército fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiam-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poder e agir assim. Amém. Amém. Então, até que se cumpra, né? Até que se cumpra o tempo, Jerusalém será pisado pelo gentio. E realmente aconteceu, como já falamos aqui, essa profecia começou no ano 70 e eles foram dispersos de suas terras. Marcos 13, 2 ainda fala aqui um reforço. Vamos ver. Amém. Entretanto, Jesus lhe revelou: veis essas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Irmão Nathaniel, cumpriu-se essa profecia? Amém, de fato, vai sommelier. Aquele templo, o general Tito foi lá e destruiu o templo, matou ali muitas pessoas. Realmente se cumpriu no ano 70, né? Jesus disse bem claro que não está vendo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. E era um templo construído com pedra, era um templo bem forte e foi derrubado, né? Eles fizeram mesmo, deixaram no ponto para que eles não pudessem mais erguer e deixaram só um pedacinho de muro que hoje você vê lá, hoje o muro da lamentação, que hoje até hoje se lamenta e coloca pedido lá nas brechas das pedras, né, que tem, pedindo misericórdia a Deus. Então um dia vai se cumprir de novo a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai estabelecer o seu trono ali, e aí sim, aí voltará a adoração, né, a Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Então deu para vocês entenderem aí, essa é a primeira, né, quando Israel foi expulso de sua terra.
por causa da desobediência. Irmão Nathaniel, você tem mais outra pergunta? Amém, Deus sim, pastor Medeiros. Segunda pergunta: quais foram as causas dos cativeiros? E qual é a razão do último ser o pior de todos? Que aconteceu a Israel? Que esperavam do Messias? Eita, essa aí foi a pior de todas, né? Já tinha acontecido muitas coisas, mas eles aí foram expulsos de uma vez por toda. Foi levado para todas as nações. E geralmente hoje ainda Israel está espalhado por toda a terra. E voltaram, né? Voltaram para suas terras, mas não todos. Vamos ver alguns versículos bíblicos. Deuteronômio 4, 23 e 27, 28. Não, Deuteronômio capítulo 4, 23. Amém. E depois o 27. De fato, diz o seguinte: guardai-vos de que vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façai para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em número entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. E realmente aconteceu, né? Vamos ver aí da Deuteronômio 28, 15 e depois 63 a 65. Amém, de fato, pastor Medeiros. Vamos que vamos aprendendo da palavra, graças a Deus. Contudo, amém. Vou ler aqui na versão Bíblia Sagrada. Se porém que se não deres ouvida à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. 63 a 65. Vamos lá para a palavra do Senhor. Diz o seguinte: e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, e assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desraigado serei da terra a qual passas para possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coragem tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. Pastor Medeiros. Amém, graças a Deus. Então a voz deu uma falhada aqui. É isso aí, meus queridos. Veja aí as profecias que se cumpriu, né? Por toda a parte da terra. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Se obedecesse a palavra, não tinha acontecido. O que aconteceu por causa da desobediência. Tudo isso aí Deus fez por causa da desobediência deles. Outra pergunta, irmão Nathaniel. Outra pergunta. Deus restabeleceu Israel de volta. E quando foi que aconteceu isso? Amém, graças a Deus. De fato, pastor Medeiros. Tem outra pergunta? Tem sim, é a terceira pergunta. Havia profecias que anunciavam o retorno de Israel como nação novamente. Então, a gente leu aqui só lapada, pastor. Foi, né? Agora vamos ver se tinha retorno, né? Gênesis capítulo 17, 1 a 8. Não, 7 a 8. Amém, graças a Deus. Vamos ler aqui para a honra e glória do nosso Deus, abrindo da palavra. Amém. Então diz o seguinte: entenda, preste bem atenção, incline os ouvidos. Amém. Diz o seguinte: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teu futuro descendente de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro,
toda a terra de Canaã em possessão eterna, eu serei o vosso Deus. Amém. Ezequiel 11, 16 e 17. Amém, é para já, graças a Deus. Vamos que vamos aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus, para a honra e glória do Pai Celestial. Então acompanhe, você acompanha a Santas Escrituras, acompanhe, muito importante, tiver ao seu alcance, fique à vontade. Olha aqui na versão Bíblia Sagrada, diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová, ainda que eu os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos o meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. Amém. Amós 9, versículo 8 a 15. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, são um versículo bem interessante da palavra do Senhor nosso Deus. Então os profetas falaram acerca disso. Então acerca da situação de Israel, a situação severa que aconteceu com esse povo por causa de que? Da desobediência. Amém, vamos aqui, profeta Amós. Já localizei Amós 9, 8 a 15. Isso. Pronto. Então vamos ler a versão JFA. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Contudo, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão num crivo. Todavia não cairá sobre a terra um só grão. Morrerão à espada todos os pecadores do meu povo, os quais diz, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o reino de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança as semente, e os montes destilarão moço, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não será mais arrancados na sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. E não será mais arrancado. Realmente, o retorno de Israel aconteceu, e nunca mais conseguiram arrancar Israel, e não vai mais arrancar, porque a palavra de Deus realmente vai se cumprir na vinda do Messias. Isaías 66, 8. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos, acompanhe a palavra, meu querido ou minha querida. Pega as escrituras, acompanhe. Então vamos ler aqui essa leitura do profeta Isaías, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então aqui diz o seguinte, preste muita atenção. Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz seu filho. E aqui na versão King James. Realmente, Israel, aqui está falando do retorno de Israel. Nasceria uma nação em um só dia, e isso ia acontecer com Israel, e aconteceu. Quando aconteceu, irmão Nathaniel? Vamos ver o ato histórico aí. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos aqui, preste muita atenção. Sim, Deus, sabedor de todas as coisas, havia já muito anunciado o retorno de Israel.
e a formação de seu país, que seria um peso entre as nações ao seu derredor e que seria novamente firmada e abençoada. Contra todas as probabilidades, Israel renasceu em um dia, em 14 de maio de 1948. Desde então, lutou em diversas guerras para assegurar sua sobrevivência contra probabilidades incríveis. O renascimento de Israel em 1948 foi verdadeiramente um milagre histórico sem precedente, um milagre realizado contra todas as probabilidades históricas. Além disso, Israel é um dos principais atores a se observar para compreendermos o quão perto estamos do fim. É isso aí, meus amados, isso aí, minhas amadas irmãs. Aí está o ato histórico de Israel, né? Essa é uma profecia verídica, é real e vai acontecer realmente na volta do Senhor Jesus Cristo, o restante, né? Para se cumprir o estabelecimento para sempre. Houve várias guerras, até hoje Israel está lá, né, bem estabelecido, se multiplicou, tem milhares de pessoas lá, voltaram, mas ainda existe milhares de judeus ainda espalhados por toda parte da terra, mas realmente Israel está hoje plantada como nação. Que Deus abençoe sua vida, espero que tenha servido de proveito para você que ainda não ouviu sobre essa história. Que Deus abençoe em nome de Jesus, Pai seja convosco, e vamos que vamos para as perguntas, né, irmão? Para as perguntas não, para ler os nossos amados irmãos, história, o que os irmãos mandaram, né, os seus áudios, seus comentários, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais. Amém, graças a Deus, pastor José Medeiros. Então, vamos sempre honrando o nosso Pai Celestial. Vamos aqui para o final da programação, então muito obrigado mesmo pela sua audiência e o eterno Deus abençoe sempre a sua vida. Então, graças a Deus. Então vamos aqui para os comentários no nosso WhatsApp, quem é que nos acompanha, graças a Deus. Então aqui eu tenho a minha amada esposa, irmã Miriam, compartilhando aqui os links da programação. Muito obrigado pela parceria. E nós temos aqui ela dizendo o seguinte: Pai seja convosco, estamos na escuta, graças a Deus. Amém, irmã Miriam. Deus abençoe sua vida, que sempre seja animada na presença do Senhor, junto com seu esposo Nathaniel. E também meu abraço para a irmã Cris, minha saudação aí também ao Francisco e a todos da sua casa. Amém. Nós temos a irmã Jaqueline Caís dizendo: Pai seja com você, estamos na escuta, eu e o Edson. Amém, irmã Jaqueline. O meu abraço aí também para o irmão Edson. Amém. Nós temos a irmã Sabrina Silva dizendo: Pai seja com você, irmãos, estou na escuta, graças a Deus. Amém, irmã Sabrina Silva. O meu abraço também para você. Amém. Nós temos a irmã Maria Isidoro dizendo: Pai seja com você, amados irmãos, estou na escuta aqui em Crateús. Amém, irmã Maria Isidoro. Pai seja contigo, pastor Raimundo Alves, que você estiver na escuta junto com a irmã, o meu abraço também. Amém, com certeza, pastor Medeiro. Vamos aqui para o nosso Facebook. Irmã Conceição Machão dizendo: Pai seja convosco. Irmã Erotide Santo dizendo: a paz seja convosco. Amém, minha irmã. E a irmã Nayara Cassola diz: Pai seja convosco. Na escuta, graças a Deus. Amém. Obrigado pelos comentários, meus queridos, irmã em Cristo. Amém. Então, pastor Medeiro, nós temos aqui no nosso Facebook também a página local, o irmão José de Brito assistindo, e ele diz: a paz seja convosco, meus irmãos, e estou na escuta do programa, assim dizem as escrituras, para a honra e glória de nosso Deus. Orações para todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meu querido irmão José de Brito, aí de Querência, Mato Grosso do Sul. Amém. Nós temos o nosso irmão Anderson de Crateús. Ele diz o seguinte: Pai seja contigo, cooperador Nathaniel Tomás. Pai seja contigo, José Medeiro. Saudações a todos os nossos irmãos que estão neste programa maravilhoso. Se você não compartilhou, compartilha, eu já compartilhei. Ele diz: estudo maravilhoso, gostaria de ouvir qualquer louvor do pastor José Medeiros, o novo CD. Amém, meu querido irmão Anderson. O meu abraço para você aí, Crateús. Amém, graças a Deus, é uma grande satisfação nosso irmão acompanhar esse tema aqui, interagir conosco. Então, nosso Deus venha ser sempre honrado, louvado e adorado. E essas são as participações, pastor Medeiros.
Graças a Deus, é isso aí. Você acabou de ouvir aí um estudo muito edificante para nós, povo de Deus. Temos que estar atento, né, para esse novo evento que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Israel, sabemos que ele está estabelecido como nação. Isso já é o motivo, né, que se cumpriu a palavra. Isso é um motivo para a volta do Senhor Jesus e não vai voltar. Muito tarde, né? A respeito, já foi anunciado que ele voltaria a segunda vez, e já foi anunciado isso há quase 2000 anos que Jesus veio à Terra, e ele realmente se cumpriu todas as profecias no ano de 700 anos após, outros já 600 anos, 100 anos, 200 anos, e agora já está quase 2000 anos que foi profetizado que Jesus voltaria pela segunda vez. Então se prepare, povo de Deus, porque a cada dia se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos que estar preocupados só com a vida dele em vida, não. Temos que se preocupar também após a morte, porque se nós morrer em pecado, não tem solução para a ressurreição de vida eterna. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, eterno Criador dos céus e da terra, graça te damos, ó Pai, por nos conceder mais um dia e por estar aqui em tua presença, anunciando a tua palavra. Abençoa teu servo, irmão Nathaniel. Amém. Abençoa sua esposa, Miriam. Mais uma vez eu peço por ela, irmã Creuza, Eduardo, e também pelo nosso amado irmão e cunhado José, e todos os restantes dos filhos da nossa amada irmã, irmã Creuza, e também suas noras. Que Deus abençoe sua neta também, e que Deus venha abençoar também os pais do irmão Nathaniel, irmã Francisca, amém, Gerardo, também seu primo João e sua irmã Daniela e Daniel, e o seu outro irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Abençoa a irmã Mazé, se estiver ouvindo a programação, a irmã Wanda. Abençoa todos os irmãos. Rogo também pela Patrícia, ali da irmã Osair, e pela irmã Osair, que Deus venha abençoar essa família, venha estabelecer o seu reino sobre elas, ó Deus, a sua promessa do reino futuro. Abençoa também, Senhor, a cada um de nós, minhas filhas, meu filho José Felipe, minha esposa que está indo no trabalho. Abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra, e a todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. É que eu te peço, Senhor, mais uma bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Também peço pelo Bernardo, que Deus abençoe, cure aquela criança, cura isso também, Senhor, e que o Senhor possa abençoar todos os irmãos em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu peço a tua bênção e te agradeço desde já. Amém, graças a Deus. Então o nosso Deus venha ser honrado e adorado. Vamos mais glorificando ao nosso Criador. Então agradeço pela sua audiência, pelo seu carisma, graças a Deus. Comunico que às 17h15 você dá a transmissão do programa Em Sintonia com Deus, e às 19h30 você tem uma história para contar. Reprise com o casal Cristiano e Daniela. Amém. Até a próxima programação. Paz seja convosco. Amém. Também a minha oração. Paz seja convosco. Um grande abraço, meus queridos irmãos. Continue firme na batalha.